Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai dizia assim que ele queria muito aquela gestação, porque ele gostava muito de criança. Então ele ficava muito ligado às crianças. E eu tenho algumas lembranças da minha infância. Algumas lembranças eu tenho que me traz muitas emoções. E eu lembro do meu pai na casa onde nós morávamos, que nesse período ainda nós vivíamos uma vida muito boa, uma vida de paz. A paz do Senhor Jesus Cristo, você é muito bem-vindo ao nosso canal Conecte, Assista. Meus irmãos, hoje eu fui tocada. Você está preparado? Está preparado mesmo para se emocionar, ser ministrado? Ah, meus irmãos, porque eu chorei, fui ministrada, fui renovada com o testemunho da pastora Daniele Zanelato. Tão impactante quanto a unção que ela carrega. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações, deixe o seu comentário, partilhe o nosso vídeo. Amém? Vamos assistir juntos? Quero contar meu testemunho de vida. Como foi que eu tive um encontro com o Senhor? Quando foi que eu aceitei a Jesus? O porquê que eu larguei todos os costumes religiosos que eu tinha para hoje estar servindo a igreja, para hoje estar servindo a Cristo e para hoje estar como pastora, pastoreando ao Senhor. Compartilhe, peça para alguém ouvir. Se tem alguém que é viciado no cigarro, no álcool, convide essa pessoa para ouvir esse testemunho nessa tarde, porque eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma poderosa com esta pessoa. Convide alguém para ouvir esse testemunho nessa tarde. Alguém que esteja desenganado pela medicina, alguém que o médico disse que já não tem mais jeito para ele, já não tem mais jeito para ela. Convide ele para ouvir. Jeremias no capítulo 1 e no verso de número 5 diz assim, ó: antes do seu nascimento, presta bem atenção, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi, eu o separei para que você fosse um profeta para as nações. Olha que coisa linda. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. O interessante deste texto é que o Senhor diz assim para Jeremias: Jeremias, quando você estava no ventre da sua mãe, eu te separei para algo. Quando Deus te escolhe, quando Deus te separa, não tem para onde você fugir. Pode passar dias, pode passar semanas, pode passar meses, também pode passar anos, mas a hora que Deus disser assim, ó, chega, agora é o tempo do cumprimento das minhas promessas na vida dele, o Senhor vai te chamar. Você pode ter a idade de 5, de 10, de 20, de 30, 40, 50, 60 anos de idade, mas a hora que o Senhor te chamar, não tem para onde você fugir. Mas eu quero te chamar a atenção nessa tarde para algo muito profundo, porque eu quero falar de mim, eu, Daniele Zanelato. Eu venho de uma família que era muito tradicional, católica, uma família muito religiosa, de ir a terço, missa, procissão, de fazer encontros dentro de casa, de fazer retiros. Eu venho de um lar aonde o meu pai, por muitos anos da sua vida, e a minha mãe,
Eles faziam festas, promoviam eventos na igreja católica para gerar recursos para as obras que eram feitas na igreja. Só que ainda quando criança, eu lembro como se fosse hoje, nós éramos uma família bem estruturada. Meu pai, ele era mestre de obra, ele era um homem muito requisitado na profissão dele, porque ele era muito caprichoso, muito dedicado, muito aplicado. A vida dele era assim: trabalhar, ir para os encontros da igreja católica com a minha mãe e ir para casa. Meu pai, quando menino, ele contou para mim que ele sempre queria ter uma família e sair da casa dele, que ele tinha que ser o pai da casa, porque o pai dele era um homem alcoólatra. O pai dele chegava bêbado em casa, agredia a sua mãe. O pai dele não conseguia ser o provedor da casa, ele não conseguia ser aquele que amparava este lar, aquele que amparava aquela casa. Então ele tinha que sair para trabalhar, ele tinha que sair logo cedo, desde menino, desde garoto, para trazer o pão para sua casa. E a mãe dele era muito ligada a ele, porque ele era o provedor. E ele disse para mim que ele sempre tinha na cabeça dele assim, que ele queria casar, ele queria ter uma família, para viver diferente do que ele vivia. E mais tarde ele disse que ele conheceu a minha mãe. A minha mãe, ela já era de uma família um pouco melhor financeiramente. Então meu avô, ele tinha uma condição financeira melhor. Só que quando a minha mãe conhece meu pai, o meu pai disse que o pai dela não queria que ele nem chegasse perto da minha mãe, porque meu pai era pobre. E meu avô, ele era um homem, hoje ele já faleceu, ele era um homem assim muito ignorante, né? E ele dizia assim que a minha mãe tinha que casar com um engenheiro da firma, que era alguém que ele já estava meio que querendo enroscar minha mãe com aquele cara. Só que a minha mãe, ela se apaixonou pelo meu pai, um homem simples. E aí eles meio que fugiram para viver a vida deles, mas infelizmente não debaixo da bênção dos seus pais. Então eles começam a vida deles. Então eles começam a lutar junto, trabalhar junto. Ele disse assim que a minha mãe, ela era acostumada com uma vida melhor, uma vida boa. Então quando ela veio morar com ele, ela não tinha toda aquela vida que ele poderia dar para ela. Mas eles se amavam tanto que eles iam superando os dois juntos os obstáculos. Então vem a primeira filha, a Michele, a minha irmã mais velha, que hoje mora fora do Brasil. E ela nasce muito doente. E meu pai dizia que essa minha irmã, ela vivia mais no hospital do que dentro de casa. Quando a minha irmã, ela se recupera da saúde, aos 4 anos de idade, já estava melhor, já não ia tanto ao hospital, não ficava tão enferma, nasce eu. Quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai dizia assim que ele queria muito aquela gestação, porque ele gostava muito de criança. Então ele ficava muito ligado às crianças. E eu tenho algumas lembranças da minha infância. Na verdade, eu não tenho muitas lembranças do meu passado, mas algumas lembranças eu tenho, que me traz muitas emoções. E eu lembro do meu pai, na casa onde nós morávamos, que nesse período ainda nós vivíamos uma vida muito boa, uma vida de paz. E eu lembro do meu pai planejando algumas coisas. Nós já tínhamos uma casa própria, porque meu pai, ele trabalhava muito bem. Nós já tínhamos o carro dele, ele tinha uma variante na época. Depois ele trocou por uma Brasília. Ele gostava muito de carros. E na época esses carros eram carros como se fosse do ano hoje. E meu pai fazendo alguns planos.
E os planos dele sempre era esse: agora nós temos uma casa, nós temos um carro, nós vamos comprar um sítio. Porque o meu sonho desde menino era ter um sítio. E eu lembro que ele colocava eu e a minha irmã sentado, e ele ensinava a gente como tirar leite da vaca. Porque ele dizia assim: quando a gente tiver o sítio, o pai vai comprar uma vaca e nós vamos tirar o leite da vaca. E ele, um monte de projeto. Só que infelizmente ele não conseguiu alcançar esses projetos. Porque o homem, quando não tem um compromisso com o Senhor, o homem e a mulher, quando ele não tem uma aliança com Deus, ele pode até fazer planos e projetos, mas o adversário, ele é astuto. Escuta o que eu vou lhe dizer. O adversário, ele não quer que você seja feliz. Sabe o que o diabo quer? E quem sabe, se você veio de uma família falida, uma família destruída, sabe o que o diabo quer? Ele quer que você continue essa história destruída. E infelizmente, o meu pai, por não ter um compromisso com Deus na época, o adversário conseguiu entrar na vida dele, conseguiu achar algumas brechas na sua vida. O meu pai sempre, quando ele ia para a obra, quando ele ia para algum lugar, ele sempre me levava junto, porque eu soube depois, a minha avó me contou para mim, e a minha mãe também, que eu era muito ligada ao meu pai, e aonde ele ia, disse que eu ficava chorando em casa e queria estar com ele. E às vezes a minha mãe ligava para o meu pai e dizia: vem buscar a Daniele, porque ela está chorando aqui, desde a hora que você saiu. Ele tinha que sair lá da obra, me pegar. E ele contou para mim que diz que ele só colocava algumas coisas assim no chão para mim, e disse que eu ficava ali brincando, porque o importante era eu estar perto dele. E ele ficava lá trabalhando, disse que eu ficava só ali em volta dele. E a minha mãe disse que eu era muito ligada a ele. E um dia, eu dentro do carro com meu pai, eu vi que ele parou na frente de uma casa de uma mulher, e ele deu um beijo na boca daquela mulher. Eu era menina, sei, tinha uns 4 ou 5 anos. E eu lembro que eu fiquei assustada. Cheguei em casa, e a primeira coisa que eu disse para minha mãe foi isso. Eu disse: mamãe, o papai parou na frente da casa de uma mulher, que ela faz um coque aqui, e ele deu um beijo na boca dela, mamãe. E a minha mãe, ela era uma mulher muito ciumenta, muito controladora e muito possessiva. Eu lembro que os dois começaram a discutir, e ela disse: a Daniele não ia mentir. Aonde você foi? E ela assimilou uma coisa com a outra, porque ela já tinha visto o meu pai em um lugar que essa mulher tinha, que era como se fosse uma lanchonete. E ela já tinha visto meu pai jogar sinuca nesse lugar, ela já tinha visto essa mulher. Então quando eu disse as características, ela lembrou dessa mulher. E a minha mãe disse: você está me traindo. Ele disse: não, você está maluca. A minha mãe tinha uma coleção de patinho de porcelana, e a minha mãe pegou todos aqueles patinhos que tinha naquela prateleira, naquela estante, e ela quebrou tudo na cabeça do meu pai. Ele ficou encurralado assim, ela foi jogando um em cima do... E a gente ficou desesperado. Foi uma das primeiras brigas que a gente presenciou. E depois daquele dia foram muitas brigas. Muitas. O adversário foi entrando dentro do nosso lar através do adultério do meu pai. E ele foi destruindo a nossa casa. A nossa casa já não tinha mais paz. Eu lembro que eu era menina, e a minha mãe sempre esperava o meu pai com um chimarrão na área de casa. Só que quando entrou esse demônio dentro do nosso lar e começou essas discussões todas, a minha mãe já deixou de fazer aquilo que ela fazia para o meu pai. Ela já não fazia mais o chimarrão,
Ela já não fazia as coisas que ele gostava. E aquilo foi se agravando ainda mais e começou a ter muitas discussões. Até que um dia eles decidiram se separar. Nós fomos para a casa da minha avó. Quando nós chegamos na casa da minha avó, a minha avó olhou bem para minha mãe e falou assim: você escolheu esse casamento. Agora você não vai se separar. Você vai voltar para sua casa com os seus filhos e vai resolver essa situação do seu casamento. Eu lembro que nós passamos 2 noites lá e a minha avó, ela era muito enérgica. E nós voltamos para nossa casa. Quando nós voltamos para nossa casa, era briga, mais briga, mais briga e muitas brigas. E eles se separaram de novo. Quando nós fomos de novo para casa da minha avó, a minha avó falou assim: eu não quero vocês aqui. Se vira, Joselma. Você escolheu esse casamento. O seu pai falou que não era para você casar com esse homem. A mãe dele também não era a favor desse casamento. E a minha mãe volta de novo com todos nós para a casa da minha avó. E todo aquele transtorno. E muda de escola. E depois fica um tempo numa escola. E depois vai para outra. E aquele inferno. Até que um dia o meu pai resolve vender a casa. E é assim que começa, viu? Quando o diabo ele entra dentro de um lar, num casamento, ele começa a fazer bem assim. Ele traz o desgaste, ele traz a divisão, e ele faz com que as pessoas começam a se desfazer dos seus bens. Daquilo que demoraram anos para conquistar, eles começam a se desfazer. E meu pai pega e anuncia a venda da casa. Quando a minha mãe sai de casa com a gente, o meu pai oferece para um cara. E esse cara ele compra a casa, mas ele não paga toda a casa. Esse cara dá um tanto de dinheiro, e quando ele tinha que dar outro tanto de dinheiro, e na época não tinha contrato, essas coisas nada que tem hoje, esse cara morre e acaba não conseguindo pagar toda a casa, e nós perdemos a casa. Depois disso nós começamos a viver de aluguel, e começamos a morar num lugar, e começamos a morar no outro. Aí alugamos uma lanchonete. O meu pai tocava aquela lanchonete, a minha mãe ajudava ele, e a vida cada vez mais um inferno. O meu pai ele passa a ser um homem totalmente prostituto. Começava a trair a minha mãe com várias mulheres e a beber muito. E quando chega um dia, minha mãe falou para o meu pai assim: você não está percebendo que você está virando um alcoólatra como o seu pai? A minha mãe olha para ele e diz assim: Braulino, você não está percebendo que você está igualzinho o seu pai? Você que tinha tanta raiva do seu pai, tanta mágoa do seu pai, porque o seu pai chegava bêbado dentro de casa. Você está ficando igual. Você não consegue mais trabalhar como o teu pai era. Você tinha muita mágoa do teu pai porque você não teve infância, você não teve juventude, porque desde cedo você teve que sair e trabalhar para sustentar os seus irmãos, para ajudar a sua mãe. E hoje você está fazendo a mesma coisa. A diferença é que eu tenho saúde para trabalhar e eu estou sustentando essa casa. E meu pai sempre foi um homem muito orgulhoso, muito orgulhoso. E ele era um cara assim muito arrogante também. Ele percebia que ele estava se destruindo, estava destruindo a família dele, mas o culpado sempre era os outros, nunca era ele. O defeito sempre estava nos outros, o defeito nunca estava nele. E isso foi piorando cada vez mais. Até que um dia, o dono do estabelecimento, que era compadre dos meus pais, chegou na minha mãe e disse assim: Joselma, faz 6 meses que o Braulino não paga o aluguel para mim. Eu preciso que vocês saiam da casa, porque apareceu um comprador, eu preciso vender isso aqui. A minha mãe olha para ele e fala assim: mas como? O nome dele era Jorda. Como, Jorda? Todo mês nós ajuntamos o dinheiro e o Braulino vai para te depositar, mas não está chegando até mim. Ele deve estar gastando com outras coisas. E a minha mãe descobre que ele tinha outras amantes. E vive de novo, vira de novo uma situação, discussão. Aí um dia minha mãe, debruçada naquela lanchonete onde nós morávamos, ela disse assim, debruçada, falando com Deus: Deus,
Prepare para nós. Nem que for um direito na favela, mas prepara algo que seja nosso. E as palavras, ela tem poder. Quando foi no outro dia, uma mulher apareceu lá em casa e disse assim para mim, para minha mãe: Joselma, você sabe quem quer comprar um direito na favela? Eu estou vendendo meu barraco. E a minha mãe levou um susto e disse: como é que é? Sim. Quanto você está vendendo? R$100. Na época R$100 era muito dinheiro. E ela falou assim: olha só, Joselma, e daqui um ano a prefeitura vai fazer casas ali, só que eu quero ir embora para Curitiba. Eu não quero mais ficar aqui, aqui não tem trabalho. Mas se você quiser comprar meu barraco, eu vendo para você R$100. E a minha mãe começou a trabalhar no Paraguai. E lá no Paraguai, quando ela começou a trabalhar, era justamente para ganhar um dinheirinho extra. E ela conseguiu um patrão, e ela falou para esse patrão assim: olha, eu preciso trabalhar todos os dias. Eu sei que você me dá poucos dias da semana, mas eu preciso trabalhar todos os dias. Ele falou bem assim: eu vou dar um jeito. E ele conseguiu para trabalhar todos os dias. E ela começa a trabalhar todos os dias. E ela trabalhava assim com muita intensidade. E ele achou estranho aquilo. E ele chegou até nela e falou: Joselma, por que você está trabalhando tanto assim? Você está passando muitas cotas durante o dia. Você não almoça, você não toma café. Você chega aqui 6 e pouco da manhã. E daí ela contou para o patrão dela a história. E ela disse: olha, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Nós morávamos de aluguel num lugar, só que esse cara agora pediu. E eu recebi uma proposta de comprar um direito numa favela, porque daqui a um ano vai sair umas casas da prefeitura. E eu quero comprar esse lugar. Eu não quero mais viver de aluguel, eu quero ter algo próprio. Aí ele olhou para ela e falou assim: José, vamos fazer assim, ó. Eu vou te dar esses R$100. E esse dinheiro que você trabalhou a semana inteira, você guarda, se você precisar fazer alguma outra coisa. A minha mãe pega aquele dinheiro, ela fica muito feliz. E ela vem correndo para casa, porque ela tinha o dinheiro para comprar um barraco na favela. Uma mulher que era filha de um gerente de uma madeireira no Paraguai. Uma mulher que veio de uma casa que vivia muito bem, comia muito bem. Agora, suando, trabalhando para comprar um direito na favela. Mas um pouco antes disso, a minha madrinha, que mora na cidade de Curitiba, em Pinhais, uma mulher de muita oração, da renovação carismática, um dia chegou até a minha mãe e disse assim: Joselma, vai soprar um vento muito forte na sua vida. E eu vejo você morando num lugar que parece um sítio, mas não é um sítio. Eu só não tive discernimento do que é. Mas Deus me fala que o compadre vai jogar tudo fora o que vocês conquistaram. Isso anos antes. E anos mais tarde, quando nós estávamos fazendo a mudança para esse barraco, a minha mãe lembra dessa revelação. Eu lembro como se fosse hoje. Nós não tínhamos dinheiro para pagar um frete. A minha mãe não podia pedir ajuda para os pais dela, porque senão eles iam dizer as mesmas coisas que disseram quando ela quis se refugiar lá. Então ela quis se virar sozinha. Ela pega um carrinho de mão, esses carrinhos de construção. E ela olha para mim e para minha irmã, porque o meu irmão, ele era bebê. E ela disse: Michele, Daniele, vamos arrumar as coisas, porque nós vamos fazer a mudança. Aí eu olhei e falei: mãe, um carrinho. É carrinho, né, que fala, né? Carriola. De carriola. A minha mãe: sim, de carriola. Eu lembro que nós colocamos, irmãos, pouca coisa, porque nós não tínhamos muita coisa, porque nós perdemos tudo. Nós fizemos ali com aquela carriola, colocamos ali o fogão, a cama, a travessada, a minha mãe empurrando a carriola, a Michele segurando na ponta, o Jonas eu segurando na outra ponta da cama para a gente poder levar. E quando nós chegamos lá naquele barraco, na favela, queridos, quando nós chegamos lá, para mim era 10, eu era criança. Quando eu vi aquele monte de criança, eu fiquei muito feliz.
Quando eu vi um campinho de futebol, então, fiquei mais feliz ainda. Porque eu amava futebol. Eu jogava futebol desde os 6 anos de idade. Aprendi com as molecadas na rua. Então para mim estava 10. Atrás da minha casa um campo de futebol. Para mim estava ótimo. Mas eu lembro como se fosse hoje, irmão. A gente ajudando a minha mãe a fazer a mudança muito rápida. Aquela casa feia. Barraquinho de lona amarelo. Feio, irmão. Mas feio mesmo. Minha mãe, ela é até hoje muito enjoada para limpeza. Ela é muito de limpeza. Ela gosta de cheiro de limpeza. A velhinha é enjoada. Quando ela chegou lá, aquele barraquinho catinguento, tinha um banheirinho improvisado dentro do barraco. O barraco fedia xixi, fedia cocô, era terrível. A minha mãe chegou lá, ela comprou sem olhar o barraco. Quando ela chega lá, que ela olha aquele barraco, a gente descendo as mudanças, ela senta numa pedra e começa a chorar. Começa a chorar. E ela começa a falar com Deus. Ela disse: Deus, tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia dos meus filhos. Eu lembro que nós entramos naquele barraco, irmão, não via a hora de guardar as coisas para a gente poder brincar. E a minha mãe dizia: não, nós temos muita coisa o que fazer. Irmão, nós demos uma faxina naquele barraco. Eu lembro que a minha mãe foi na material de construção lá nas ruas de cima, comprou pedrinha, enchemos de pedrinha dentro daquele barraco, com aqueles troquinhos que ela tinha, que eu lembro que o patrão dela falou assim: eu te dou os 100 reais, você guarda o outro dinheiro. O dinheiro que ela guardou, ela comprou uma lona nova. O meu pai arrumou, colocou outra lona por cima daquela lona velha. Ela fez meu pai fazer uma patente, fazer um banheirinho de madeirite, bem bonitinha. A nossa casinha, irmão, o nosso barraquinho de lona da favela era o mais bonitinho. A velhinha era tão enjoada que ela conseguiu fazer uma proeza. Mas por quê? Porque o patrão dela disse: José, eu te dou os 100 reais para você comprar o barraco na favela, mas esse dinheirinho que você trabalhou a semana inteira você guarda se você precisar. Irmão, era uma comédia. Era muito engraçado, porque nós tínhamos uma televisão. Lembra da televisão que ela era preta e branca, você tinha que comprar uma tela para colocar na frente? Você lembra? É do teu tempo isso? Não? Não é, né? É do tempo da Cris, né, Cris? Escuta, eu lembro que a minha mãe colocou aquela televisão lá. Aí minha mãe falou assim: será que não vão roubar essa TV? Vamos comprar um cadeado para botar nessa porta. E ela fez meu pai comprar um cadeado, irmão, um cadeado dessa grossura, sabe? Um cadeado, uma corrente, colocando a porta de medo de roubar aquela TV. Eu disse: mãe, presta atenção. Se alguém passar a faca nessa lona aqui, ó, de fora a fora, dá para entrar tranquilo dentro do barraco. Mas olha só, foi 1 ano morando naquele lugar. Mas para mim foi o ano mais feliz da minha vida. Porque as pessoas de comunidade, irmão, as pessoas de comunidade de favela, eles são muito unidos. Na comunidade, irmão, quem não tinha o arroz, o outro vizinho dava para ele. Quem não tinha o feijão, o outro. Era todo mundo muito unido. Eu lembro que os meus avós disseram: Joselma, você é louca de morar nesse lugar. Vão abusar das meninas, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Nunca ninguém ofereceu nem um cigarro de maconha. Nunca. Lá 1 ano morando dentro daquela comunidade, daquela favela. Foi o período mais feliz que nós tivemos, nós como criança, porque nós nos divertimos muito. Era muita comunhão entre as pessoas. Aí eu lembro que as casinhas saíram. O prefeito na época, ele fez as casinhas de madeira de pinos. Casinha era linda, irmão, toda vernizada, era a coisa mais linda as casinhas. A primeira casinha quem ganhou fomos nós, porque uma das primeiras casas que ficaram prontas foram as que fizeram em volta do nosso barraco. E eu lembro que a primeira casinha quem ganhou fomos nós. Na época o prefeito chegou lá para fazer aquela inauguração, né, do seu Dobrandino. E ele pegou e entregou a chave para minha mãe. E a gente entrou dentro daquela casa, irmão, feliz da vida. Feliz da vida. Sabe por quê? Porque quando nós morávamos no barraco, toda vez que chovia era uma luta.
porque tinha um morro muito grande e a água descia com muita violência daquele morro. Eu lembro que quando a chuva era muito intensa, formava bolhas de água e ele rachava a lona. A minha irmã Michele, mais velha, cansou, irmãos, de fazer almoço para nós, porque minha mãe trabalhava de guarda-chuva, porque quando chovia muito, cedia e acabava molhando dentro de casa. Então quando nós ganhamos aquela casa, para nós foi uma maior alegria, uma alegria. Só que 6 meses depois, não deu nem um ano que nós estávamos com aquela casa, irmãos. As casinhas que eles fizeram de pinos era verde. Aí ela começou a secar as casinhas e começaram a abrir e começaram a ceder, irmãos, e começou a arrebentar tudo aquelas casas. Era outra prova. Era outra prova. Mas escute, tudo porque Deus tinha um propósito na nossa família. A nossa casa, irmãos, quem estava dentro via quem estava fora, e quem estava fora via quem estava dentro. Impressionante. Ela cedeu tudo, ela abriu tudo, que meu pai teve que pregar umas tábuas em volta dela para juntar os pinos e aquelas coluninhas do pino, para poder ela não cair, para ela não derrubar. Eu lembro que quando nós ganhamos a casa, meu pai fez uma área, e o que fez aquela casa parar em pé foi a área que ele fez, porque a área que ele fez segurou a estrutura daquela casa. E nós começamos a passar muita luta com aquela casa. Meu Deus, as portas não fechavam. Empenou tanto que para você fechar as portas de casa, você tinha que dar uma voadora nela, senão ela não fechava. Não fechava. Era uma luta para fechar as portas da casa. E a minha mãe sempre ali, meu Deus, falando com Deus. Deus tenha misericórdia. Só que cada vez mais o casamento da minha mãe estava sendo destruído, e cada vez mais o meu pai estava se entregando para o álcool. Chegou ao ponto do meu pai virar um alcoólatra de valeta. Às vezes as pessoas ligarem para nós e dizer: vai lá buscar o seu pai lá no boteco tal. Só que quando nós chegávamos lá, ele estava caído perto dos bueiros. Quantas vezes ter que arrastar o meu pai e levar para casa bêbado, colocar ele na cama, e ele tão bêbado que ele defecava e urinava ali dentro do quarto mesmo. O diabo foi destruindo a nossa casa, o nosso lar. A minha mãe, ela começou a se tornar uma mulher tão frustrada, tão deprimida, que ela passava a fumar até 6, 7 carteiras de cigarro por dia. A minha mãe, toda vez que ela chegava do trabalho, sabe o que ela fazia? Ela dizia: Daniele, vai lá buscar vinho, vai buscar cerveja. E ela ficava até altas horas bebendo, porque quando ela chegava em casa, logo depois meu pai chegava também bêbado, e era um inferno dentro de casa. Então, para ela se refugiar, era todos os dias vinho, cerveja, bebida dentro de casa, porque ela queria se refugiar. Cachaça. E um certo dia, uma mulher chamada Jussara, que hoje inclusive está afastada do caminho do Senhor, já fui diversas vezes na casa dela falar com ela, mas tudo tem o seu tempo. Essa mulher começou a pregar para minha mãe e a falar de Jesus para minha mãe. E essa mulher começou a dizer assim: Joselma, é só Deus para mudar a história da sua vida. Joselma, é só Deus para transformar o seu casamento. É só Deus para restaurar a sua vida. Só que a minha mãe não queria saber de nada. Minha mãe fugia. Minha mãe não queria saber de Deus. Minha mãe não queria saber de compromisso com Deus. A minha mãe chegou um tempo que ela queria saber só de beber, bagunçar, ir para as matinês da vida, para os bailão da vida. Ela queria fugir, ela queria sumir, menos enfrentar o gigante que estava dentro da sua casa. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O gigante que luta contra as nossas vidas,
Nós não vamos vencer ele no cigarro. Nós não vamos vencer ele na bebida. Nós não vamos vencer ele se refugiando na cocaína, nas drogas. Nós só vamos vencer ele se nós entendermos, assim como entendeu a Davi: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Aquela mulher dizia para minha mãe: Joselma, vamos para a igreja comigo. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Minha mãe não acreditava nessas coisas, porque ela era uma mulher muito religiosa, fazia suas orações e ela achava que isso era suficiente, e que se da forma que ela estava levando não estava resolvendo, ela não acreditava que iria resolver de outra forma. Até que aconteceu um fato. A nossa casa todo final de semana era um verdadeiro bailão. Quando dava na sexta-feira, meu irmão, o povo se reunia lá em casa. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher de muita bagunça, de querer, sempre aquele fervo todo. Então minha mãe tinha muitas amizades, e quando chegava a sexta-feira, ela colocava aquela sonzeira assim para tocar lá em casa, meu irmão. E era cerveja, era aquela bagunça toda, o pessoal dançando e bagunçando, e isso ia até domingo. Os vizinhos não dormiam, só para você ter uma ideia. E aquela vizinha dizia assim: Joselma, assim você não vai vencer os problemas da sua casa. Até que um dia, a minha mãe estava encadernando os nossos cadernos para a gente ir para a escola. E o meu pai chegou em casa, bêbado, e eles começaram a discutir, como todos os dias acontecia isso. Todos os dias era discussão. E quando ele chega muito bêbado dentro de casa, e ela começa a xingar ele, ele xinga ela, quando ela vira as costas, ela dá uma desparecida, ele pega uma faca e ele vai na direção dela e ele tenta matar ela. Quando ele pega a faca, que ele tenta matar ela vê assim uma sombra, que ela faz assim, a faca cravou na porta. Ela leva um susto, porque o meu pai, ele nunca tinha feito algo assim. Ela leva um susto muito grande, ela se levanta e ela sai para fora. Quando ela sai para fora, essa vizinha Jussara, ela morava na rua de trás. Então não tinha muro, não tinha cerca na época. Você atravessava no meio das casas, você saía do outro lado da rua. Ela sai para fora, ela vai na casa dessa Jussara, e ela conta: Jussara do céu, o Braulino quase que me matou agora. Aí a Jussara pega a Bíblia e diz: Joselma, eu já falei para você, é só Deus. E pela primeira vez o coração da minha mãe começa a se quebrantar. Minha mãe era uma mulher muito dura, irmãos, muito brava. Como ela tinha que sustentar toda a casa nos seus ombros, ela sempre agia com muito autoritarismo dentro de casa, para tentar dominar a situação. Como nós não tínhamos um pai presente, ela sempre foi aquela mãe assim, que ela, para dominar tudo, era tudo no grito. Tudo no grito. Por isso que hoje eu não gosto que grita, essas coisas aradas assim, de essas mulheres que ficam gritando com os filhos, que tudo no grito. Tenho pavor disso, porque a minha mãe, o domínio dela era tudo no grito, era tudo assim. E quando você grita demais com alguém, isso simboliza que a sua distância emocional está muito grande dessa pessoa. E você está usando o grito para querer trazer essa pessoa para perto, mas você não traz ninguém no grito para perto de você. Você distancia as pessoas de você com o grito. E pela primeira vez o coração da minha mãe se abre. E no outro dia minha mãe vai lá de novo nessa mulher, para tomar um chimarrão. E essa mulher percebe que ela está quebrantada, começa a falar de novo da palavra do evangelho. De repente, lá na esquina da casa dessa mulher, ela falou bem assim: olha ali quem está vindo ali, o meu pastor. Quando a minha mãe olha assim, que está vindo um carro, minha mãe se levanta e diz: seu pastor, então eu estou indo embora. Minha mãe sai embora. Joselma, fica aqui para ele olhar para você. Ela: não, olha o jeito que eu estou. Porque minha mãe, ela andava muito exposta.
Ela sempre andava com muita roupa curta, blusinha curta, essas coisas todas. Então ela ficou com vergonha. O pastor ia chegar, ela ia estar daquele jeito. E ela sai correndo. Quando ela está saindo correndo assim no meio das casas, o pastor olha e fala para a irmã Jussara: quem é aquela mulher? Aí a irmã Jussara falou assim, o nome dela é Joselma. Ele olha para a irmã Jussara e disse assim: Deus tem uma obra na vida daquela mulher e da sua casa. A irmã Jussara disse: pastor, eu estou pregando para ela. Pastor, eu tenho falado de Jesus para ela. Ele disse: fique em paz, porque o anzol desceu. O anzol desceu. No outro dia minha mãe vai lá de novo. Só que a minha mãe vai lá no outro dia, sabe para quê? Para dizer para ela: Jussara, eu quero ir no culto com você hoje. Ei, quem conhecia minha mãe sabe muito bem que teoricamente era impossível ela colocar os pés dentro de uma igreja evangélica. Impossível. Impossível. Quem conhecia minha mãe sabia muito bem. No outro dia, a Jussara leva ela para o culto, meu irmão. Só que ela não conta para ninguém que ela foi para o culto. Quando ela volta do culto, meu irmão, pela primeira vez, a minha mãe volta do culto. Só que a gente não sabia que era culto, a gente achou que era algum outro lugar. Ela senta lá fora, na área, e ela não pede o vinho dela e nem a cerveja. Ela não puxa o cigarro para fumar. Ela fica horas e horas sentado na área da casa, pensando, meditando. Eu lembro que eu fiquei olhando e achei estranho. Ela não ligou o som, não tocou uma música, ela não puxou um cigarro para fumar. Ela ficou lá no cantinho pensando. Escuta, no outro dia era tarde da bênção e ela foi de novo no culto. E na quinta-feira ela foi também. Uma semana depois é que nós ficamos sabendo que ela estava indo no culto. Sabe por quê? Porque ela chegou em casa e ela disse: Michele, vem cá. A minha irmã era parceira dela de música alta. Eu não gostava de música muito alta, né? Eu acho que desde aquela época eu já era meio chucrona. Eu sou meio chucrona, irmãos. A minha irmã era parceira dela. A minha irmã e a minha mãe, irmão, tinha coleção de CD, essas coisas todas, né? De cantora assim. A minha mãe chama a minha irmã e diz assim: Michele, traga aqui todos os nossos CDs que nós temos. E a Michele falou: por que, mãe? Traga aí, traga. E a minha mãe era assim, era uma vez só que você falava, a segunda já era um tapa na orelha. Então a velhinha, se ela olhasse pra gente já respeitava ela, né? Ela trouxe todos os CDs e eram muitos, irmãos, muitos. A minha mãe falou assim: agora, Michele, você taca fogo em todos esses CDs. A Michele falou: você tá louca? Sim, taca fogo em todos esses CDs. Mãe, por quê? Pega as fitas, pega os CDs e taca fogo em tudo. Mãe, que você tá louca? O que está acontecendo? Ela falou assim: a partir de hoje, dentro dessa casa não tocaremos mais esse tipo de música. A partir de hoje, dentro dessa casa só tocaremos louvor. A minha irmã falou: pronto, pirou. A senhora foi nos cultos, fizeram a tua cabeça. Minha mãe falou: cala a boca. Ó, eu ganhei uma Bíblia, no meio daquela Bíblia tem 2 CDs. Você bota lá para tocar. Minha mãe bota para tocar. E na mesma altura que nós ouvíamos as outras músicas, irmão, era 100%, você não tem noção. A Michele falou assim: mãe, você tá maluca? O que vão pensar? O que vão falar? Não me interessa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Michele, pega agora o CD, coloca lá dentro e vamos tocar. E bem alto, para todo mundo ouvir. Falei: pronto. Eu com a minha cara desse tamanho de vergonha, irmãos, quase morri de vergonha. Aí ela tocou os hinos bem alto. Aí ela foi fazer janta, com aqueles louvor. Fez janta. Aí a gente começou a ver que ela estava chorando, quebrantada. Aí nós começamos a perceber que
a minha mãe, aquela mulher estressada, que gritava o tempo todo dentro de casa, a minha mãe que todo dia quando chegava do trabalho, mandava comprar as carteiras de cigarro dela, os vinhos, a cerveja, parou com tudo. E a minha mãe chama eu, minha irmã, e disse assim: olha, a partir de hoje eu não fumo mais. A partir de hoje eu não bebo mais. E a partir de hoje eu vou para a igreja. Aquela mulher estressada, agressiva, irmão, não é mais. Parou os gritos de dentro de casa. E nós começamos a ver aquilo, meu irmão. Agora, aí vem a melhor parte. Jussara ganha a minha mãe para Jesus. Aí a Jussara começa a pregar para mim, começa a falar de Jesus para mim, mas eu não queria saber de Jesus também. Eu praticava esporte, eu viajava bastante, jogando para lá e para cá, não parava muito, gostava muito da vida que eu levava. Nunca fui de beber, me prostituir, nunca fui de bagunça. Eu sempre levei o lema da minha mãe na minha mente, que a minha mãe sempre dizia assim: olha, eu não quero ver vocês se prostituindo, eu não quero ver vocês bagunçando. Então, eu me apeguei no esporte, me apeguei de corpo, alma, espírito, e nunca me pendi à prostituição, a outras coisas, nunca. Às vezes assim do lado de mim acontecia um monte de coisa, mas eu sempre tinha isso que a minha mãe me ensinava. A minha vida era jogar bola. Aí se você olhasse para a situação, você dizia assim: mas ela não faz nada demais, né? Ela só joga bola, ela nunca fez bagunça, ela nunca... Por que Deus ia querer alguma coisa com ela? Por que Deus vai querer chamar uma menina que a vida dela era jogar bola? Não bebia, não fumava, não prostituía, não fazia nada. A vida dela era jogar bola. A primeira coisa que Deus queria de mim, sabe o que era? É que eu arrancasse do meu coração a idolatria por aquilo que eu fazia. Eu idolatrava o que eu fazia. Eu me dedicava ao que eu fazia. Eu me aplicava muito, porque eu tinha sonhos, eu tinha projetos, estava tudo aqui na minha mente, tudo aqui. E eu estava conseguindo alcançar etapa por etapa. Mas quando eu estava chegando na etapa do reconhecimento, foi quando o Senhor me pegou. Foi quando em uma dos meus jogos eu machuquei a minha coluna. Machuquei muito feio. Fiquei uma semana dentro de casa, deitada com muita dor, porque eu não queria ir para o médico, porque eu não queria ser medicada, eu não queria nada, eu queria me recuperar por si próprio. Só que eu não sabia que eu estava me prejudicando mais ainda. A minha mãe já estava indo na igreja, então ela e a Jussara começou a falar comigo. E a minha mãe foi viajar para o estado de São Paulo, e a Jussara chegou na minha casa e eu estava muito mal. Não conseguia colocar os pés no chão. Sentia muita dor, tinha febre. Eu andava só encurvada, sentia muita dor na parte lombar. Aí a Jussara chegou e falou assim: Dani, vamos comigo no culto. Hoje é o culto de quinta-feira, culto do milagre. Eu disse: Jussara, eu não acredito nessas coisas. O médico já disse que a minha situação é muito complicada. Eu fui no médico, o médico disse que a minha situação é muito delicada, que se eu fizer uma cirurgia, isso pode piorar ainda mais. Ele falou para mim que eu corro o risco de ficar na cadeira de roda. Então o negócio é esperar. Ela olhou para mim e falou: esperar o quê? Esperar você ir travando aos poucos as suas pernas e você perder de vez o movimento das suas pernas? Vamos comigo pro culto. E eu dizia para ela assim: mas eu não acredito. Ela falou assim: mas vamos, só para você ver. Eu lembro que ela chegou em casa, irmão, eu nem estava pronta ainda. Ela me arrumou tudo e me ajudou a me arrumar, porque eu tinha muita dificuldade até para colocar roupa.
E nós fomos. E eu cresci no bairro do Morumbi. E na região do Morumbi, no Morumbi 1, tem uma igreja católica. Atrás da igreja católica tinha uma igreja bem pequenininha, cabia 100 pessoas, chamada Avivamento Bíblico. Só que para eu chegar nessa igreja, irmãos, eu morava distante. Era uma descida e era uma subida e depois era igreja. Eu lembro que nós levamos 1 hora para caminhar. Quando nós chegamos, irmão, enquanto a gente estava na descida, tudo bem. Quando a gente estava na subida, eu não consegui subir mais. Travou tudo. Eu lembro como se fosse hoje. A Jussara me abraçou aqui por detrás das minhas costas. E ela disse: vamos, nem que eu te carregue, mas você vai chegar nesse culto hoje. E ela me abraçou aqui pelas costas. Ela ia me levando e eu andava bem devagarzinho, irmãos, devagar. Quando eu cheguei naquela igreja simples, era um portãozinho assim, era uma grade assim de 1 metro, um portãozinho simples. Eu entrei dentro da igreja, a igreja lotada. Eu olhei para o último banco da igreja. Quando nós fomos na direção daquele último banco da igreja, o pastor cantou uma canção. Aquela canção entrou como uma flecha no meu coração, porque toda a igreja cantava junto. Fazia um coral dentro daquela igrejinha pequenininha. Eu sentei no último banco, irmãos. Pela primeira vez eu comecei a sentir um arrepio, que hoje eu entendo que é a presença de Deus. E as lágrimas começaram a descer do meu rosto. Eu fechei os meus olhos e acredite se você quiser. Se você não acreditar, um dia você vai ter essa experiência com Deus e você vai compartilhar, assim como eu estou compartilhando hoje. Eu fechei os meus olhos e o último banco, irmão, tinha um espaço para mais 2 pessoas sentar aqui e mais 2 aqui. Então eu sentei aqui e a irmã Jussara sentou aqui, mas esse lado estava vazio. Quando eu sentei, eu senti assim, ó, um vento que desceu à minha direita e um calor muito grande. E eu pensei comigo: o que é isso? De repente o pastor cantando, ele responde dizendo assim, ó: eu vejo um homem de branco vindo aqui agora. Quando aquele pastor disse aquilo, eu falei para Jussara: Jussara, alguém sentou aqui do meu lado. Eu senti, soprou um vento aqui. Ela olhou para mim e deu risada e disse: é o anjo do Senhor. Ei, o pastor começa aquele culto e ele lê Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, que é o versículo que nós lemos no princípio aqui. Eu te escolhi, eu te separei lá no ventre da sua mãe. E ele começa a pregar sobre chamada, sobre o que Deus tem para as nossas vidas, sobre que não tem para onde você fugir. E de repente aquele pastor para a mensagem e disse: Deus está mandando eu fazer algo aqui. O Senhor está me dizendo aqui que tem uma jovem que está desenganada pela medicina. E para você entender que é Deus falando contigo, o anel da sua coluna está assim, ó. Quando ele fez isso, eu levei um susto, porque era o raio-x da minha coluna quando eu fui ao médico. E ele disse: pela medicina você não vai andar. A situação da tua coluna vai se complicar cada vez mais, vai se agravar e você vai perder o movimento das suas pernas. Mas Deus manda te dizer que Ele está aqui hoje para te curar. Cadê você? Aí naquela época era muito assim, né? Levanta a mão quando Deus revelava alguma coisa. E ele disse: levanta a mão. E a Jussara: levanta a mão, porque é você. Eu disse para ela: eu não consigo, porque eu tentei levantar a mão, minha mão travou. E ela pegou minha mão e fez assim, levantou a minha mão. E ele olhou para mim e falou assim: é você mesmo, vem aqui. Queridos, eu levantei daquele banco assim, e eu fui assim até na frente do altar. Quando eu cheguei na frente do altar, aquele pastor falou assim para mim: olha para mim.
O Senhor manda te dizer que hoje Ele vai te dar uma coluna nova. O Senhor manda te dizer mais. Sabe por que Ele vai te curar da coluna? Porque Ele vai te levar para os 4 cantos deste país. Ele vai te levar para vários países. O Senhor manda te dizer, sabe por que Ele vai te curar da coluna? Porque você é separada, porque você é escolhida desde o ventre da sua mãe. Nerabashuri calabaracebidácia, deiabaracebidaracai. Ele disse, recebe a cura agora. Eu lembro como se fosse hoje, eu caí no chão. Amoleceu a minha perna, anestesiou, não sei o que aconteceu. E a esposa dele começou a marchar em volta. Começou a marchar em volta de mim. A igreja todinha começou a falar em mistério e desceu um fogo na igreja. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. De repente eu senti que uma mão tocou aqui. E eu senti que uma mão começou a mexer nas minhas costas. E eu comecei a se desesperar. Eu disse, o que é isso? E aquela mulher marchava em volta de mim. Marchava. E aquele pastor orava. E a igreja falando em mistério e glorificando. E foi descer um Pentecoste naquela igreja. Aí o pastor disse para a esposa dele, levanta ela porque ela está curada. A mulher dele me levanta. Quando a mulher dele me levanta, irmão, eu consigo ficar normal. Eu não conseguia ficar assim. Eu ficava assim depois que eu machuquei minhas costas. Eu consegui ficar normal. Quando eu consegui ficar normal, ele olhou para mim e falou assim, Daniele, faça um movimento que você não podia fazer. Qual é? Eu disse, esse. Eu fui lá embaixo e voltei. Quando eu fui lá embaixo e voltei, a igreja explodiu. Pá. Desceu um Pentecoste na igreja muito grande. Eu comecei a chorar, irmãos. Chorei muito. Ele pegou na minha mão e disse, jovem, pá. Deus manda te dizer, não tem para onde você fugir. Deus te chamou para ser uma profetisa nesta nação. Há uma aliança de Deus contigo nesta terra. Cheguei em casa, assim como a minha mãe. Fiquei pensando. A minha paixão era o esporte. Até hoje eu gosto muito do esporte, mas antes era absurdamente. No outro dia, eu tomei uma decisão dentro de mim. Eu vou renunciar tudo para servir a Deus. Na terça-feira, era uma tarde da bênção. O pastor Lourenço Teixeira estava pregando na tarde da bênção. Um homem que Deus usava poderosamente na área de revelação, visão, profecia. Deus usava ele muito. Eu cheguei naquele culto, daquela igrejinha, lá no Morumbi 1. A igreja não tinha lugar para sentar, de tanta gente. E eu fui naquele culto, não para ver o pastor pregar, não para ver ele revelar, nem profetizar. Eu fui para aquele culto porque eu disse dentro de mim, hoje eu vou aceitar a Jesus. Quando ele fez o apelo, irmão, rapidamente eu fui lá na frente, dobrei o meu joelho. A pastora da época veio do meu lado, me abraçou e começou a chorar. E eu olhei para ela e falei, pastora, a partir de hoje eu nunca mais vou jogar para clube nenhum. A partir de hoje eu nunca mais vou num treino de futebol. A partir de hoje eu renuncio o que eu faço para servir a Cristo. Quem me conhecia sabia muito bem que era impossível isso acontecer. Pensa numa menina que era apaixonada pelo esporte, irmãos.
Acordava cedinho para fazer os meus afazeres de casa, para depois ir treinar. Se eu treinasse o dia todinho, irmão, eu tinha pique para treinar o dia todo. Cheguei em casa, eu era viciada no esporte. Palmeirense doente. Não começa. Colecionadora de camisetas, colecionadora de shorts, tinha tudo, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu não estou falando que você tem que fazer isso. Eu fiz, porque aquilo era para mim, era mais precioso do que a Deus. Eu doei tudo. Doei tudo, doei chuteira, doei tênis, doei tudo. Avisei as pessoas que eu tinha que avisar: não jogo mais bola, não jogo mais nesse clube, não faço mais isso. O povo falava: você é doida, você é louca. Não, por quê? Vou servir a Cristo. Você é maluca. Sou maluca mesmo, porque aquele que me curou, aquele que visitou minha coluna, é mais precioso do que as coisas que eu faço. Porque quando eu estava desenganada pela medicina lá, ninguém, clube nenhum veio me visitar. Pelo homem, eu estaria hoje imobilizada. Foi dentro da igreja que o Senhor me visitou, que o Senhor me curou. Então não me importa o que vocês pensam, eu vou servir a Deus e ponto final. E aí, meu irmão, começa um grande mover na minha vida. Então eu dedico toda a minha vida, toda a minha juventude ao Senhor Jesus. E com 17 anos de idade, eu sou ungida obreira. Com 20 anos de idade, eu sou ungida missionária. E quando eu sou ungida missionária, as promessas que Deus falou lá atrás começam a se cumprir. Eu começo a viajar pelo Brasil levando a palavra de Deus, pregando em várias cidades, ganhando muitas almas para Jesus. E o Deus que me curou, agora usando a minha vida para curar outras vidas. Hoje, sou casada, mãe de 2 filhos, Vitor e Radassa. Tenho 3 enteados: Emanuele, que já é casada, Daniela, que está fora do Brasil, e Samuel. Somos pastores dessa igreja. Deixa eu te dizer uma coisa que eu quero finalizar. Não tem para onde você fugir. Escuta o que eu vou lhe dizer. Presta bem atenção. Você é diferente. Você é separado. Lá no ventre da sua mãe, quantas vezes o diabo fez com que ela quase te abortasse? E quando você nasceu, quantas doenças, quantas enfermidades talvez tentou ceifar a sua vida, e você não morreu. Quantas coisas aconteceram com você, quantas coisas que o diabo fez para destruir você. E você está aí me assistindo agora. Não desista. Escuta, o meu irmão hoje é pastor no Paraguai. A minha irmã é missionária, mora fora do Brasil. Eu sou pastora de igreja. A minha mãe é diaconisa. Mas preste atenção, lembra do meu pai? O meu pai é como muitos que estão, quem sabe, me assistindo agora. Não quis fazer como eu, a minha mãe e os meus irmãos. E hoje ele vive a mesma vida do pai dele. A diferença é que o pai do meu pai não tinha ninguém para cuidar dele, e o meu pai sou eu que cuido. Ele mora num lugar que eu coloquei ele, eu construí uma casinha para ele, mas a vida dele é uma vida triste, porque ele escolheu isso. A minha mãe disse para ele: você escolhe a sua família ou você escolhe as suas amantes, a bebida? E ele disse: eu escolho as minhas amantes e a bebida. E hoje ele colhe tudo que ele plantou.
E o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje: para que jogar tudo fora? Para quê? Para que jogar sua família fora por causa de uma ilusão, de algo passageiro? Para que você destruir a sua vida por causa de alguém que diz que te ama, mas na verdade não te ama, só quer te usar? Escuta, você é diferente. Você tem chamada de Deus. Você só precisa tomar uma decisão na sua vida e dizer: eu vou renunciar tudo para servir a Deus. Renuncia tudo. Renuncia tudo. Renuncia aquilo que te prende no pecado. Se for preciso, renuncia às amizades. Renuncia o futebol, as amizades dos jogos. Assim como eu. Renuncia esse cigarro. Você está percebendo que você está perdendo a sua família por causa do vício, mas você não consegue renunciar porque você não tem posição. Você não se decide. O sonho do meu pai era ter uma família, mas quando Deus deu uma família para ele, ele não valorizou. E hoje ele repete a história do pai dele. Só que a diferença é que a alma do meu pai vai ser ganha. Eu tenho um pacto com o Senhor, e o Senhor já me falou: filha, pode passar o que passar, mas a alma do seu pai é minha. Eu oro pelo meu pai, eu pago preço por ele, eu vou lá visitar ele. Às vezes ele está bêbado, mas eu sei que a alma dele é do Senhor. Eu sei que vai chegar uma hora que Deus vai fazer um rebuliço, mas sabe por quê? Porque tem alguém pagando preço por ele. Mas quem sabe você que está me ouvindo agora, não tem alguém que está pagando preço, não tem alguém que acredita em você, não tem alguém que acredita em você. Você está entendendo isso? Então o Senhor está dizendo: levante a tua cabeça, se posiciona. Você precisa acreditar em você mesmo. Renuncie essa cachaça, renuncie esse vício, renuncie esse cigarro, renuncie a tua amante, renuncie a prostituição, renuncie a isso. Vai destruir a sua família, vai destruir a tua casa. E Deus está dizendo hoje: